Um dos grandes destaques da saga de Wano foram as frutas do tipo Zoan. Desde a aplicação absurda no exército de Kaido, até mesmo na manifestação dos poderes dos Ryokons, ou a revelação sobre a fruta do Luffy ser na verdade uma Zoan. Tudo isso demonstrou que existe muita coisa ligado a esse tipo de poder. E a informação de que as Zoans têm vontade própria deixa a lore de One Piece ainda mais interessante. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui comentar sobre a terceira parte de Road to Laugh Tale, né? O spin-off ali, esse databook que está saindo de One Piece enquanto o mangá está em hiato. Falta apenas mais um pra gente chegar no capítulo 1054, mas nós vamos ao aquecimento e a grande questão, a grande indagação, por enquanto, né? Pelo menos das revelações que foram mostradas para nós desse Road to Laugh Tale é sobre essa vontade própria das Zoans, né? Vamos comentar sobre tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa de One Piece pra gente falar por aqui ainda. Vamos lá, né? A gente tem como característica principal desse Road to Laugh Tale, né, dessa terceira parte, falar um pouco sobre as frutas, né? Tanto da fruta de Logia, né, quanto também das Zoans. Mais sobre as frutas Zoans do que especificamente ali sobre as frutas Logias. Eles dão algum destaque, alguns parâmetros sobre as Logias, mas eles focam bastante aqui sobre as Zoans, né? E agora, pelo que dá a entender, as paramécias vão ficar bem, mas bem esquecidas. Se a gente teve um destaque bem grande para as paramécias e também ali para as Zoans, e a Logia ficou um pouco para trás, né? Agora as Logias provavelmente vão ter um grande destaque a partir dessa última parte de One Piece, né? Então vamos aqui conversar um pouquinho. Eles começam falando aqui para nós sobre o tipo Zoan, né? Específico aqui sobre o tipo Zoan. E eles dão um destaque para nós aqui sobre a fruta do X-Drake, né? Que ela é uma Ryuryu no Mi modelo Alossauro, né? Eles dão um destaque ali para a fruta do X-Drake. Só que antes deles dar o destaque ali pro X-Drake, eles falam sobre o tipo específico de frutas, né? Que é ali o estilo Zoan, né? A fruta do tipo Zoan, ela tem a característica específica de ter três modos, né? O modo híbrido, o modo humano, né, se a pessoa tem essa característica humana, e também o modo animalesco por completo, né? Por exemplo, o Chopper, ele era um animal até comer ali a Hito no Mi, né? E aí, como ele era um animal, né, ele passou a ter raciocínio humano, ele passou a ter ali um pensamento humano, e nessa especificação o Chopper também ganhou mais três bases, né? Que é a forma humanoide dele, né? De poder andar com as duas pernas. A forma também híbrida, de qual ele consegue meio que mesclar esse estilo animal, mais também humanoide. E também a forma completa dele como um animal, né? Dele correr ali com as quatro patas e tudo mais. No caso do Chopper é um pouco mais especial porque ele pode utilizar ali até mesmo os seus remédios para atingir outras bases, né? Para atingir ali outras transformações. E aqui especificamente eles contam para nós assim, ó. Espécies que se transformam em criaturas antigas, que não existem no ecossistemas modernos e que invocam o aparecimento de criaturas antigas do mundo atual. Dinossauros com uma dureza incomum, né? Basicamente ali ele tá meio que narrando o exército do Kaido, especificamente falando um pouquinho sobre os modelos de frutas com conexões aos dinossauros, né? Como ali o Queen, o King, também tem o X-Drake, né? E outros personagens que tem esse tipo de ligação. E aí, como eu falei pra vocês, ele dá o exemplo ali do estilo, realmente, desse estilo animal, né? Só que é um estilo focado em animais que já não existem mais, né? Animais que já foram extintos. E aí, ele também fala do tipo Zoan mítica, né? Ele fala do tipo de Zoan mítica e eles acabam dizendo pra nós o seguinte, ó.
que ele manifesta a forma de uma criatura imaginária que manipula poderes místicos, além de se transformarem em criaturas imaginárias que não existem. Muitas vezes possuem poderes especiais, tais como habilidades sobre-humanas. E aí então o Road to Laugh Tale ele dá dois exemplos, que é o modelo ali do Kaido, né, que é modelo Seiryu, basicamente a Wo no Mi, né, modelo Seiryu, fruta do Kaido, né, ele fala ali sobre a especificação da fruta do Kaido, e também ele dá o modelo do Luffy, que é a Hito no Mi, modelo Nika, fruta de Monkey de Luffy, né, então nós temos essas especificações sobre o modelo mítico, né, sobre essa conclusão realmente sobre estes poderes, né, e a forma como o Luffy e o Kaido estão sendo levados ali a esse estilo meio que animalesco e também ao estilo meio que mítico. E eles também falam sobre os animais que conhecemos nos dias de hoje, né? Então, as Zoan, elas são separadas em três partes, né? Os animais que já foram extintos, os animais que são míticos, né, que envolvem ali lendas, e os animais que ainda existem, né? E aí eles dão exemplo do Rob Lucci ali da Cip Zero, né, que tem uma fruta de um guepardo, se eu não me engano. E aí basicamente ele consegue realmente fomentar um estilo de animais que ainda existem nos dias de hoje. Então a Zoans, ela meio que recapitula todo esse estilo para passar esse tipo de conexão realmente a One Piece. Eles focam também aqui um pouquinho no despertar ali das Zoans, né, que basicamente define alguns pontos interessantes. Que o despertar do tipo Zoan é especial e parece ser manifestado mais por mudanças do próprio corpo do indivíduo do que através do ambiente, né? Então já meio que traz algumas modificações de que a fruta do Luffy ela seja um pouco diferente, já que o Luffy também consegue alterar ali o ambiente. Isso é visto pelo Kaido na sua batalha contra o Luffy, porque ele mesmo fala que as frutas ali... Porque ele mesmo fala que a fruta ali do capitão tem características tanto do tipo Zoan, né, que modifica o tipo do seu corpo, quanto também o Luffy consegue alterar as coisas ao seu redor, o que provavelmente não foi total explicado. No seu total. Então nós temos uma especificação bem interessante aqui sobre o fator realmente das frutas serem diferentes, né? Tanto ali do tipo Zoan, Paramécia e também da Logia. E isso fica cada vez mais evidente para nós da forma como isso é utilizado em One Piece, né? E aí nós temos esse grande fortalecimento, né? Porque o corpo, ele anormalmente ele é fortalecido e a personalidade da pessoa é caracterizada por um tom raro, né? Então, como vocês podem ver, a fruta ela tem uma especificação de uma vontade ali que o usuário acaba herdando dela, né? Porque a gente vai falar do próximo ponto, que é a vontade herdada, a vontade que reside ali na fruta, né? Essa vontade que reside ali nessa situação em relação à fruta que o usuário herda, pode fazer com que o personagem tome algumas atitudes de acordo com o objetivo criado para isso, né? Lembrando que quando o Luffy ele come a Gomu Gomu no Mi, ele fala ali para o personagem de que agora ele estava melhor, de que parecia que ele estava mais feliz, e ele puxa o rosto dele para demonstrar que ele estava mais alegre, né? Isso faz com que o Shanks dê o chapéu de palha para ele. Então nós temos essa definição, essa palavra ali que a Gorosei acaba aplicando em direção ao Luffy sobre essa vontade das Zoans, e principalmente essa vontade sobre as Zoans míticas, o que pode realmente fazer a gente se perguntar: será que as Zoans míticas eram deuses antigos em relação ali a One Piece? Será que essa especificação dos poderes pode estar ligado a esses personagens que viveram há mais de 800 anos, e a gente não sabe se as frutas já existiam ou não naquela época, porque a gente tem esse conhecimento de que a Toki, ela vem de 800 anos e carrega o mesmo nome da sua fruta. Por mais que o nome da fruta ali da Toki, ou o tipo de fruta da Toki não seja uma Zoan mítica, pode fornecer realmente dados e até mesmo características de que sim, existiu uma Nika, de que existiu um Wo, que existiu realmente uns poderes e pessoas específicas que foram realmente trazidas através desses modelos
míticos, desses seres que comandavam One Piece há 800 anos. O que a gente não sabe, o que pode ser realmente levado como uma teoria, mas se existe uma vontade, se existe uma especificação para que algo seja criado, para que algo seja seguido, existe raciocínio. E se existe raciocínio, existe uma forma inteligente de se pensar. E aí nós temos aqui uma caracterização também sobre que nos últimos anos existe uma tecnologia de aplicação que utiliza esta propriedade para fazer com que frutas ali do diabo deem origem também às espadas com poderes de Zoans, né? A gente sabe ali, pelo menos na saga de Enies Lobby, a gente sabe que algumas armas tinham poderes em relação às Akuma no Mis, e é aí que a gente consegue enxergar essa vontade relacionada ali a essas frutas que acabaram se compactuando com essas armas, com essa forma realmente que a produção ali da marinha, né, essa tecnologia da marinha começou a manipular as frutas em relação ao One Piece. Nós também temos algumas explicações em relação às logias, né, mas nada demais ali em relação ao mundo de One Piece. Eles falam como o tipo logia funciona, né, que eles comentam que as logias não podem ser acertadas por habilidades simples, a não ser ali com que eles lutem utilizando os pontos fracos dos seus adversários, né, como no caso foi ali o Luffy lutando tanto ali contra o Crocodile, quanto também do Luffy lutando contra o Enel, né? O Luffy lutando contra os dois personagens fez ali com que ele pudesse procurar os pontos fracos dos personagens para que pudesse derrotar os dois. Mas também eles podem ser acertados por golpes revestidos de hack, né? O que acabou colocando, ou meio que dando um downgrade ali muito grande para as logias que tinham um poder absurdo antes do time skip, e depois do time skip as frutas com mais destaque, com mais poderes, com mais coisas realmente ali foram as Zoans, né? Então provavelmente o Oda vai dar uma trabalhada nessa última parte para dar uma equilibrada, mas não tem como falar, não tem como dizer ali de que as logias sem o hack são extremamente apelonas, mas não tem muita revelação aqui sobre esse Road to Laugh Tale em relação ali às logias, a não ser sobre essa questão envolvendo a vontade própria das frutas Zoans. E aí, pessoal, o que vocês acharam em relação a esse mundo que nós estamos acompanhando em One Piece, né? Eu achei, pelo menos até essas informações que foram passadas para nós sobre Road to Laugh Tale, essa parte 3, eu achei a mais fraquinha, né? A primeira teve aquela bruta informação sobre aonde está o quarto Road Poneglyph. O segundo também teve um paralelo bem interessante ali sobre Shanks e Barba Negra, fortalecendo realmente que pode rolar um terceiro duelo. E até então a gente teve essa informação sobre a vontade própria ali das Zoans, que não tem muita coisa assim pra gente raciocinar ou pensar, ou até mesmo teorizar, a não ser a teoria de que realmente as frutas míticas eram deuses, ou com a classificação ali como grandes personagens do século perdido, né? Pessoas que travaram uma guerra absurda contra o governo mundial, ou contra seja lá quem for que tivesse lutado. A gente observou que eles podem ter essa especificação, um mistério envolvendo a eles, e isso pode ter sido fortalecido nesse Road to Laugh Tale parte 3, mas, né, esperava um pouquinho mais em relação a essas revelações, mas provavelmente a gente vai aguardar e ter bons pontos nessa parte 4 pra gente introduzir de vez o capítulo 1054 de One Piece.